Oiê! Muito boa noite! Como é que vocês estão? Hello! Muito boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me tudo bem? Me contem como é que vocês estão para mais uma live nossa de segunda-feira. Semana passada eu não estive aqui, né? Porque eu tava lá no curso de atualização. E aí, gente, deu uma abstinência que eu vou contar pra vocês um negócio. Eu gosto aqui de conversar com vocês, de ficar aqui com vocês todos os dias. Muito boa noite. Ótimo, todo mundo falando que tá tudo bem. Deixa eu só colocar aqui, ó. Saúde intestinal. Intestinal. Fixado pra gente lembrar. E aí, gente? Então é isso. Todo mundo falando que o som está ótimo. Aproveitem essa live para me mandarem muitos corações aqui. Quem já é aqui de sempre sabe que eu amo, amo, amo quando vocês me mandam muitos corações, que eu fico muito feliz. Outra coisa, a gente tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica nele e vai mandando aí para os seus amigos, vai chamando o pessoal. A live de hoje, ela realmente está muito rica, tá com muito conteúdo. Então, a gente vai conversar muito mesmo sobre saúde intestinal. Nós vamos mostrar exatamente como isso interfere no seu processo de emagrecimento. Então, gente, por que que o intestino interfere tão diretamente na sua saúde? Pra gente começar, eu vou fazer uma pergunta agora no início e quero fazer uma pergunta lá no final. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo. Mas eu quero que vocês que estão do lado aí me contem aqui nos comentários que nota que vocês dão para a saúde do seu intestino, de 0 a 5. Vamos pôr que 5, o intestino é maravilhoso, você acha o seu intestino ótimo, 0 você acha ele péssimo. Me contem aí, de 0 a 5. Depois eu quero ver lá na frente o que vocês mudaram, o que vocês acham que vocês podem mudar, porque você sempre me pergunta, Marcelo, meu intestino funciona bem, porque é péssimo mesmo, né, gente? Às vezes a gente tá fazendo um processo de tentar emagrecer, de tentar ter resultado, de ter qualidade de vida, ter saúde, só que aí nosso intestino é péssimo. E aí, se o intestino é péssimo, você fica barriga inchada, você fica incomodada com aquilo o tempo todo. Ó, a média da galera aí tá de 0 a 2, né? Nem mediano vocês não estão, né? 0 a 2, ó. 0, 2, 3, bastante 0, né? E a saúde intestinal, gente, é a base. Então, assim, ó, tudo é de 0. Deram um 7 aqui, de 0 a 5, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Todas as suas doenças. A Carlinha colocou que dava 10, né? 5, até descobrir que não tava tão bom assim. Porque às vezes eu brinco assim na consulta, né? E por isso que essa live não vai ficar gravada, porque eu vou falar coisas aqui que eu falo na minha consulta. Então, não é só para quem que tiver aqui mesmo e tiver participando real mesmo. Porque às vezes eu falo assim, que seu intestino é bom? É. Aí, só que, tipo, pra mim isso nunca tá satisfeito, né? Porque é algo muito relativo. Aí eu começo a perguntar características das fezes. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, acho que não era tão bom assim, não. Isso é bem comum de acontecer. Então, vamos lá. Nossas médias de nota aí ficaram em nota de 2. E o que a gente precisa fazer pra gente avaliar essa saúde do nosso intestino, né? Então, a gente tem uma tabela que a gente usa para fazer essa visualização, para você poder visualizar como que está seu intestino, se ele tá bom, se não tá e como que tá. Mas, além dessa tabela, eu quero algumas coisas que eu gostaria que vocês observassem. Então, minha primeira pergunta é, quando vai ao intestino, você vai ao banheiro todos os dias? Aí tem gente que acha que o intestino tá ótimo e me fala assim, vou várias vezes ao dia, isso pra mim não é problema nenhum. Então, primeiro ponto, se você vai ao banheiro várias vezes ao dia, sim, isso é um problema, tá?
Lembra de mandar os coraçõezinhos aqui pra chegar mais gente, pra eu ver que o som tá bom, que tá tudo bom. Então, se você vai ao banheiro várias vezes ao dia, sim, isso não é legal, tá errado. Ah, Marcela, eu vou. Ah, mas eu vou um dia sim, um dia não. Tá bom. Não, não tá bom. Um dia sim, um dia não também não está bom, tá? O que é bom mesmo? Você ir ao banheiro de 1 a 2 vezes ao dia. Porém, não é só ir ao banheiro. Algumas coisas nós precisamos observar nas fezes. Então, primeiro ponto aí. Vocês vão ao banheiro mais de 1 vez ao dia? Me conta aí, quem quiser contar aí nas caixinhas. Mais de 1 vez ao dia? Se mais de 1 vez ao dia, mais de 3 vezes ao dia, ou você vai um dia sim, um dia não, ou 1 vez na semana, ou a cada 2 dias, ou a cada 5 dias. Então, a frequência que você vai evacuar é muito importante, fundamental. Você precisa ter uma frequência de evacuação satisfatória. Aquela pessoa que vai ao banheiro em todas as refeições também não é legal. Ou então que vai 3, 4 vezes e toda vez que vai ao banheiro faz um pouquinho daquelas fezes. Faz só um pouquinho disso. Também não é legal, tá? Então, primeiro ponto isso. Quantas vezes a gente vai ao banheiro ao dia? Então, o pessoal tá aí, ó, falando vários pontos, né? 1 vez ao dia, quando tá bem com a alimentação, 1 vez. A Sônia tá falando só quando usa laxante, a gente vai falar sobre isso. Eu tô vendo umas perguntas legais, aí eu tô até aproveitando para anotar aqui que nós vamos falar desses pontos interessantes. Então, está atento à saúde do seu intestino. Então, ir ao banheiro de 1 a 2 vezes. Se você vai mais vezes, não é legal. Se você vai menos vezes, não é legal. Se você vai, igual a Carlinha tá colocando aqui, 4 vezes ao dia. Quando você evacua tantas vezes, gente, você não absorve suficientemente o que você tem de fibra, de mineral, até mesmo a produção hormonal, ela é muito importante. Então, quando você evacua grandes quantidades, ou quando você evacua nas fezes, outra coisa que vocês precisam observar, como estão essas fezes? Então, se as suas fezes estão todos os dias com um resto alimentar, você olha para o banheiro, você olha lá para o vaso e tem resto de alimento inteiro nas suas fezes. O que isso significa? Isso significa que as suas fezes que elas não digeriram bem, que não absorveu bem ali. Então, se tem resto inteiro nas fezes, também é um ponto super negativo da gente observar. Então, a gente já viu que a gente tem que observar a frequência que a gente vai ao banheiro. A gente tem que observar se tem resto de alimento inteiro nas fezes. Outra coisa que vocês precisam observar. Estão acompanhando aí? Lembra aí dos coraçõezinhos e tudo mais? Para ir me contando se vocês estão acompanhando. Então, como é que tá tudo isso? Outro ponto que você precisa observar. Sua barriga fica muito inchada durante o dia. Você come e a barriga distende, como algumas pessoas falam assim, parece que eu tô grávida de 3 meses. Observa isso. Se você come e a barriga fica inchada, distendida, é lógico, gente, que a sua barriga da manhã e da noite dá a diferença. Mas tem alguém aqui que fica muito tempo, assim, com a barriga inchada, vê que fica aqueles gases grandes, assim, chega a ter dor em cólica, incômodo, aquela dor esquisita o tempo todo, né? Então, temos que observar. Se sua barriga tá distendendo, se o seu intestino tá ficando inchadão, também é uma luzinha vermelha aí que acende pra gente que não tá legal. Então, ó, a Eliana tá falando que às vezes, a Sônia tá falando que fica sempre, a Ana também tá falando que fica sempre assim, que tem muita dor, que chega a ter dor, a Regina também. Então, assim, o eventual, por exemplo, esse fim de semana, eu saí e comi muito chocolate, um exemplo. Aí minha barriga ficou inchada, uma coisa. Agora, de rotina, tudo que eu como, minha barriga incha, Marcela. Toda vez minha barriga fica inchada o dia inteiro. Isso é legal? Não, isso não é legal. Isso significa que alguma coisa está errada, tá? Tá distendendo muito, tem muita
Até que ponto os gases podem ser normais? Boa pergunta, Bebela. Primeiro ponto que pode ser normal, não gerar dor. Você sente que a barriga tá inchada e tudo mais, mas você vai observar o que você vai comer. Por exemplo, qualquer coisa que eu como incha minha barriga, não é legal. Agora, quando eu como mais chocolate, quando eu como mais doce, quando eu como uma fritura e aí a minha barriga fica inchada, aí são outros 500. Para esse lado, aí ficou inchado, melhorou e pronto. Não é sempre, igual por exemplo, ó, da Natália que tá mandando aqui. Frequentemente me perguntam se estou grávida. Então, isso é uma coisa que não é interessante, né? Se tá inchada a ponto de parecer que tá grávida, é porque tá muito distendida. A Márcia tá falando que só de passar na consulta já melhorou o estufamento. Exatamente, porque é os segredos que eu vou contar aqui pra vocês, que a gente vai trabalhando e vai fazendo isso a ponto de todo mundo melhorar essa distensão abdominal. Então, a gente já viu a distensão, a gente já viu formar as fezes, né? Se tem conteúdo, a frequência das fezes. E aí, a gente classifica as suas fezes por uma tabela. Que tabela é essa, Marcelo? Que loucura! Você tá achando que eu vou fazer o quê? Que eu vou começar a evacuar, ficar avaliando minhas fezes, vou ter que ir na consulta falar desse assunto e eu ainda vou precisar escolher qual o meu tipo de fezes? Você ficou doida? Só pode ter ficado doida. Às vezes o pensamento é esse, mas não, gente, isso é muito importante. A gente tem uma tabela pra gente avaliar as nossas fezes, que vai do número 1 ao número 6, que chama tabela de Bristol. Essa tabela, ela coloca exatamente como são as nossas fezes, o que a gente deve observar nas fezes. Então, você vai olhar para a tabela e vai falar assim, as minhas fezes são tipo tal. Então, eu vou descrever para vocês aqui, quero ver se eu consigo mostrar a imagem. Eu tô muito iniciante nas mídias sociais. Aqui, ó, acho que essa aqui vai dar pra ver bem. Aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. De 1 até 7. Então, 1 é essa aqui, ó. Vocês vão colocando aí pra mim qual que é de vocês, tá? 1 é essa aqui de bolinha. 2, ela faz formato comprido, porém... é porque a luz apagou, tô assim, mas mudou. A 2 faz um formato mais compridinho, mas ela, você vê vários segmentos, ela é ressecada, tá? A 3, ela, você vê menos ressecamento. O número 4, ela é comprida, ela é fina, ela é macia. O 5, às vezes as pessoas confundem o 5 com 1. A 1 é de bolinha, aquele cocô de cabritinho que o pessoal falava antigamente. O 5, na verdade, é como se fosse um monte de fragmento, como se ela não conseguisse formar esse de cima, mas ela tá mais líquida, ela tá tão líquida que ela fica mais grumosa, assim, mais dividida. O 6, ela tá grumosa, mas ela chega a ocupar o vaso, assim, emaranhar. E o 7, são fezes diarreicas. Então, eu tô vendo muita gente aí mandando que é 1, 2, 3... Alguns são 4, muita gente 1. Bruna, 4. Adoro que eu vejo minha paciente 4. Por quê, gente? Manda aí, manda mais. Ó, aqui perde até meu filtro, ó, de 1 a 4. Já que vocês viram. Então, 1 ela é de cabritinho, de 1 a 7, desculpa. 1 ela é cabritinho, de bolinha, a 7 ela é pastosa, diarreica, e aí a gente vai evoluindo. Então, a 2... Você vê os grumos, mas ela é umas fezes que você olha seca, normalmente é umas fezes dura, normalmente é umas fezes que você tem que fazer força para evacuar. O 3 é também assim, mas ela tá um pouco mais hidratada. A 4 ela sai líquida, ela sai suave, formato mais agradável assim. A 5 ela já vai fazendo grumos. A 6 ela já é um pouco mais pastosa. E a 7, ela tá bem diarreica, tá? E aí, de todos esses formatos, o formato que é mais
importante e que é o que a gente gosta que estejam nossas fezes, é o tipo 4. Então, você precisa evacuar de 1 a 2 vezes ao dia. Seu abdômen não pode estar distendido, não pode você chegar à noite com o abdômen totalmente diferente do que foi dia, você comer e sentir aquele estufamento. O 3, o formato das suas fezes tem que ser do tipo 4, então você não pode fazer força para evacuar. Você tem que sentar no vaso para evacuar e deixar essa evacuação acontecer, tá? Então a gente já sabe todas essas informações aí. Então, quem me contou ali a nota de 0 a 5, me conta aqui agora e me manda coração também, gente. Se fica sem coração, eu fico carente. Me conta aqui agora que nota que você continua dando. Só me conta assim, continuo com a mesma nota. Minha nota tá ruim, né? E aí, ó, Rosilane falou que o dela é 6 ou 7. Vou falar de rotina, Bebela. A Rosilane falou que o dela é 6 ou 7. E realmente não é legal. Às vezes a gente continua achando que as fezes diarreicas são interessantes, mas não é legal, tá? Não é interessante isso. Então, tem que ficar atento a esse tipo de coisa, tá? Porque senão a gente fica confuso mesmo. Continua com a mesma nota. É verdade que colocar o banquinho, vou falar de rotina e de posição. Então é isso, muita gente continua com a nota não muito legal, tem gente que já deu uma melhorada na nota. Sobre a rotina intestinal, que a Bebela perguntou pra gente, né? É importante ter rotina? Gente. Entenda que às vezes a gente tem uma constipação, o intestino mais preso, até pela comportamental. Teve alguém que mandou aí no início da live falando que o intestino é tímido. Outra pessoa mandou que quando viaja não consegue ir ao banheiro, né? Então, o que acontece de tudo isso? Do intestino tá reguladinho e tudo mais. Quando a gente tá com o intestino todo regular, né? Por que é importante a rotina? Porque você tem que ter tempo para ir no banheiro. Você ir lá no banheiro, você tem que criar esse hábito. Então eu costumo falar assim, ó, vai, acorda, toma o seu café da manhã e aí vai no banheiro. Tenta, se você tem uma dificuldade para ir ao banheiro, tenta criar o hábito de ir todo dia no mesmo horário. E não acorda mais cedo, gente, porque às vezes eu vejo que a gente acorda em cima da hora de manhã, fica naquela correria danada e aí a gente não consegue ir no banheiro. Então, sim, tem que ter rotina, tá? É muito importante. A Mi perguntou sobre a questão do banquinho. O que acontece? A pessoa que sente o intestino muito pesado aqui embaixo, né, no abdômen inferior, e não consegue evacuar, muitas vezes o banquinho, ele tá... a posição que você fica no vaso, você tá dobrando o seu intestino. Então, tem gente que senta, por exemplo, em curva assim pra frente, ó. Não vai dar pra eu mostrar aqui, mas em curva assim pra frente. Tem gente que senta no banheiro e dobra, põe a perna pra cima. Então, você colocar essa perna 90 graus faz toda a diferença, tá? E por que é tão importante, né? Depois, mais pra frente da live, eu vou dando dicas de como você fazer para evacuar todos os dias. Então, vocês já sabem da rotina, vocês já sabem do banquinho aí. Esses banquinhos tem até alguns para vender que encaixa direitinho no vaso sanitário. Mas por que é muito importante a gente ter essa saúde intestinal? Acho que foi até a Bárbara que mandou aqui, ó, que agora que o intestino tá regulado, até o humor mudou. Porque sabe quando a gente usa lá aquele termo, fulana é enfesada? O que vem esse termo de enfesada? Vocês sabem? Manda coração aí me contando, responde. Se vocês sabem o que quer dizer quando a gente usa esse termo enfesada, de onde que veio isso? Muitos corações, gente, adoro corações, tá? Vocês me conquistam quando vocês mandam muitos corações, me faz ter vontade de ficar falando horas e mais horas aqui pra vocês. Enfim, quando a gente coloca essa questão do... Cheio de fezes. Ai, gente, eu falei isso? Ai, meu Deus, deu até um bug aqui na minha mente. O que eu falei? Me conta aí. Ai, Jesus, eu embola falar, desembestei a falar e pronto.
A Wanda tá falando que o banquinho é interessante, que ela não dava tanto valor, e é verdade, gente. A gente às vezes não dá tanto valor. Gente, eu até perdi o que eu tava falando. Ah, que a pessoa quando tá enfesada é cheia de... Ai, meu Deus, deu bug aqui na mente. Eu falei, gente, será que era pra eu falar alguma coisa? Eu tô falando cheia de fezes. Enfesada vem do cheio de fezes, sim, mas vem exatamente por quê? Porque quando a gente tá cheio de fezes, quando a gente tá com o intestino preso, a gente fica com humor ruim. Por que que a gente fica com humor ruim, gente? Porque, como disse a Joana, que mandou aqui agora, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E o que é isso, né? O intestino, ele é responsável por 90% da produção de serotonina. Então, 90% da produção de serotonina vem do nosso intestino. 90%, gente, é muito. Serotonina é o hormônio da nossa felicidade, da alegria, da disposição, do gás, da energia. Tipo, a minha serotonina fica mara quando vocês me mandam corações, entendeu? Eu fico muito feliz. Aí eu adoro. Quando vocês comentam, quando vocês participam, quando vocês riem, quando vocês me deixam achar que eu falei alguma coisa errada. Tipo, isso é muito bom. Só que eu só consigo ter essa serotonina rolando no meu corpo se o meu intestino tá funcionando bem. E se o meu intestino está funcionando bem, o que que acontece? Eu tenho muita energia, eu tenho muita disposição, eu tenho muitas felicidades a fazer aí. Então, gente, cuidar do intestino faz toda a diferença. E aí, o que isso tem a ver com emagrecimento, Marcelo? Porque além de modificar toda essa questão hormonal, secreção, vitaminas, como ela atua diretamente na nossa felicidade, fala aí, quando você tá estressada? Não te dá, quando você tá estressado, quando você tá cansado, quando você tá irritado, quando você tá fadigada. Quem aí tem vontade de comer doce quando tá assim? Doce, pão, carboidrato, açúcar. Açúcar ou coisas que viram açúcar no nosso corpo. Quem não é assim? Quando a gente tá lá, cansado, inflamado, irritado, o que a gente quer? A gente quer o quê? Me contem. Eu quero corações. E vocês querem o quê quando vocês estão assim? A Marta tá falando todo mundo. Quer doce, quer um monte de coisa. Pri, Cecília, Mi, todo mundo falando aí que quer. E por que a gente quer isso, gente? Porque a gente vai querer energia, disposição. Só que não deveria estar vindo daí do chocolate, do doce, do açúcar, isso. Deveria estar vindo de quê? Da sua produção intestinal, da serotonina que tá lá no seu corpo. Só que aí, o que a gente faz? A gente não tem esse intestino equilibrado e a gente quer comer mais essas coisas. A gente fica mais sedento por esse tipo de energia. Por isso que a base, a gente precisa tratar esse intestino pra gente ter resultado. A gente precisa estar com o intestino com uma frequência de 1 a 2 vezes ao dia, sem a distensão abdominal, sem restos alimentares nas fezes. E, além disso, tipo 4 da tabela. É isso que a gente precisa. É lógico, gente, que fui domingo, exagerei, na segunda-feira, minhas fezes mudou um pouco a consistência. Ok, não tem problema. Agora, ser sempre tipo 6, 7, 1, não é legal. E aí, como que a gente melhora? Vamos lá. Do 4 para cima, então 4, 3, 2, 1, o 4 tá ótimo, né? O 3, o 2 e o 1, a gente vê que essas fezes estão o quê? Que elas estão ressecadas. Então, às vezes vocês me mandam assim, até vi alguém aí postando que usa um tipo de fibra e tudo mais. O tipo de fibra faz diferença? Faz, mas nada adianta a gente colocar numa dieta um monte de fibra se a gente não colocar o quê? Água. Precisa ter água, gente. Se você... Vou mostrar, Marília. Acho que é Marília, né? Mari. Se você não consumir água, então as suas fezes vão ficar... Deixa eu pôr aqui de novo na tabelinha. As suas fezes vão ficar daqui pra cima, tá? Então, ó,
tipo 1, 2 e 3 são fezes que estão ressecadas, tá? Então, são fezes que você precisa de hidratação. Não é só de colocar fibra, é de hidratar. Então, a fibra é legal para deixar essas fezes mais macias? É, mas mais do que nunca, a gente precisa hidratar. Aí a Bárbara até colocou que tomar água nesse frio tá de novo. Tá difícil? Tá difícil? Tomar água nesse frio é mais difícil? É, mas a gente tem que pôr uma garrafa do nosso lado e colocar isso como um compromisso, gente. É aquela velha coisa, existem coisas que a gente faz porque precisa, não é porque gosta. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa de 1 litro que ela fica do lado da minha mesa. Eu tenho que chegar no meu almoço com essa garrafa tomada. E à tarde eu tenho que tomar outra. É uma coisa que eu não negocio comigo. Porque se você começar a negociar com você, você vai conseguir. É fácil negociar isso. Então, existem coisas que não existem negociação. A gente faz o que tem que fazer, tá? Aí a Adriane tá colocando aqui, eu bebo muita água, mesmo assim não funciona. Então, primeiro, muita tem que ser dentro daquilo que é o esperado para você. Além disso, como é que estão as fibras? E aí eu vejo o pessoal comendo 2 folhinhas de alface e achando que não, eu como salada. Então, fibra é muito importante, gente. Aí é aquele medo, né? As pessoas têm medo hoje em dia de comer fruta, tem medo de comer uns legumes. Não precisa ter medo. Pode ter fruta na sua dieta, pode ter legumes. É lógico que, né, com moderação, comer a fruta mais in natura, evitar os sucos, uma quantidade, né, de fibra suficiente aí faz diferença. A Marli tá perguntando se comer rápido pode influenciar. Pode, porque aí você não mastiga direito, né? Você engole o alimento mais inteiro e isso vai dificultar na sua digestão. Outro ponto que ajuda muito no intestino, muito, dica de ouro. Comecem a fazer isso amanhã, que eu tenho certeza que vai mudar. Tomar um copo de água em jejum muda vidas. Muda vidas. Eu juro pra vocês que vai fazer toda a diferença. O intestino melhora muito quando você começa a beber água pela manhã, tá? Então, em jejum, todos os dias toma um copo de água. Você pode tomar essa água temperatura ambiente. Algumas pessoas, principalmente quando vem lá do Ayurveda. Calma, Rosilene, calma que eu tô falando do tipo de 1 para até o 4. Calma. Quando a gente fala lá do Ayurveda, fala de tomar água morna. Então, primeiro ponto, né? Então, o que eu tô falando tudo aqui é de quem tá com o intestino constipado. Aí a Rosilene tá falando aqui, mas quanto mais fibra, mais solto fica. Exato, fica mesmo, porque o seu você colocou já lá em cima, que é tipo 6 e 7. Então, do 5 para baixo, é quando aquilo tá... As fibras do 5 para baixo, o excesso de água vai piorar. Se você tem muita diarreia, se você evacua com muita frequência, se suas fezes são sempre líquidas, se você tem inclusive dificuldade de evacuar, gente, de tanto evacuar, você não pode acrescentar um monte de fibra. Se você estiver acrescentando um monte de fibra, não é legal, tá? Então são coisas diferentes. São situações completamente diferentes, tá? Deixa eu ver aqui do que eu anotei. Comportamental. Me perguntaram sobre... Mandaram aí sobre laxante. O que é o grande problema dessas pessoas, de vocês aí, que ficam usando laxante com frequência? Nosso intestino, ele faz movimentos, que são os movimentos peristálticos lá, que fazem as fezes irem caminhando. Esses laxantes mais fortes, mais agressivos, que causam uma diarreia em grande quantidade, eles ao longo do tempo vão deixando esse intestino como se fosse, grosseiramente falando aqui, mais relaxado. E aí você vai perdendo esse movimento, ele vai diminuindo esse movimento, é como se ele ficasse mais dilatado. Então, com o tempo, isso vai piorando a sua constipação. Então, o uso crônico de laxante causa isso. Uma coisa que a gente faz para melhorar é a atividade física. Quem aí percebe que quem faz corrida, principalmente, consegue perceber muitas vezes até mais fácil isso, do intestino soltar mais e tudo mais. Como é que é? Se 46 é laxante, 46 é laxante, natural, mas é laxante.
Então, quando você vê que você começa a usar laxante, você vai usando cada vez mais laxante. E outra coisa que vai acontecendo também, você vai usando o laxante ali, aí daqui a pouco você só vive disso, você faz o laxante, você evacua e depois você começa a ficar com o intestino mais preso, porque você usou o laxante. Então, você tem uma diarreia e depois você vem com uma constipação logo em seguida, tá? O PEG, ele não atrapalha o peristaltismo, ele não atua dessa forma, tá? Mas se a gente usar o PEG, a gente tem que usar, mas com diagnóstico. Tem que saber por que tá usando, quando tá usando e por que vai usar, tá? Outra coisa que é interessante, a gente tem que avaliar outras causas, né? Ah, Marcelo, eu faço tudo isso e não muda nada disso. Então, tá vendo? Ó, a Carolina falando que o intestino solta. Por quê? Quando a gente faz atividade física, a gente estimula o movimento peristáltico, a gente estimula o peristaltismo. Agora, existem outros tratamentos que aí a gente pode acompanhar. Por exemplo, o ozônio retal ajuda bastante. Não sei se vocês conhecem alguém que trabalha ou faz. É uma das coisas que ajuda muito na saúde intestinal. Colocar as gorduras na alimentação, né? Porque a gente fala muito das fibras e esquece das gorduras na nossa alimentação. Então, tudo isso faz toda a diferença. Então, o emagrecimento, ele tem toda a ligação com o funcionamento do seu intestino. Se o seu intestino está funcionando demais, ou se o seu intestino está preso demais, ele não vai conseguir fazer esses movimentos, ele não vai conseguir absorver o que precisa absorver, ele vai provavelmente piorar a sua secreção de vitaminas, minerais, absorção de vitaminas e minerais, vai atrapalhar a sua serotonina e com tudo isso vai dar problema. Você não vai conseguir fazer acontecer e não vai dar certo, tá? Então, tem que manter toda essa saúde intestinal equilibrada. E aí, gente, por isso... e a questão atual sobre as fezes antigas fazer lavagem com café. Ó, fezes antigas assim, né? O que tá na sua... Não tem fezes antigas. Você evacua tudo. Você tem que ter a sensação que você tá evacuando tudo. O enema de café, ele é só um efeito laxante ali no seu intestino. Algumas pessoas colocam que ele vai fazer um detox e tudo mais. Não tem nada que sustente isso. E assim, é extremamente desconfortável, gente. Você colocar uma quantidade imensa de café via retal. É uma quantidade, é um volume muito grande. Gera uma diarreia muito grande depois para limpar o intestino. Faz o menor sentido você ficar fazendo isso. Então, se você se alimenta bem, se você come bem, você não tem fezes antigas no seu intestino. Você evacua, você perdeu, você eliminou e pronto, tá? Não tem essa questão aí, não. Não tem que limpar nada, não fica nada de anos atrás aí no seu intestino, não. Então, é um pouco de sensacionalismo isso aí, tem que ter um pouco de cuidado, tá? A Gislaine tá falando de síndrome do intestino irritável e síndrome do intestino irritável se trata com alimentação. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que tinha uma doença que chama retocolite ulcerativa, que ela perdendo peso, porque evacuava. Alguns sintomas a gente tem que ficar atento, tá, gente? Então, evacuação com sangue, evacuação com muco, se evacuar 10, 15 vezes ao dia, que era o caso dessa paciente, hoje já evacua normal, uma vez ao dia. A medicação que ela teve que usar para retocolite ulcerativa já estamos em retirada, ela não tem mais episódios. Então, a gente precisa melhorar tudo isso. Ô Dani, supositório de glicerina é tipo um óleozinho que você coloca ali na região anal. Então, você dá uma hidratada nas fezes que fica ali no final, no reto. Porque as fezes que estão ali no reto, às vezes são as que estão mais ressecadas, que é as que estão há mais tempo ali. Então, elas vão... Toda vez que as fezes ficam paradas no seu intestino, ela vai reabsorvendo água. Então, quando você coloca o supositório de glicerina, nada mais é do que uma hidratação. Agora, você pode usar? Pode. Sempre? Não, gente. Se você tá usando sempre, se você evacua só com supositório de glicerina, tá errado. Se você evacua só tomando PEG, Moving Lax, tá errado, tá? No curso No Você no Peso Ideal, eu falo de alguns suplementos e eu ensino exatamente isso também, que é interessante. A sensação de não evacuação completa é só uma sensação mesmo
ou pode ficar fezes, realmente depende. Você pode não conseguir evacuar tudo mesmo. Tem gente que às vezes vai no banheiro e faz 2 bolinhas, daquele tipo 1 lá, 2 bolinhos de cabritinho. Ela com certeza não evacuou por completo. Aí ela fica sentindo aquela barriga aqui embaixo, abdômen inferior estufado, distendido. Então vai depender, né? Mas dificilmente é só a sensação. Às vezes ainda tem fezes na sua ampola retal. Porque são as fezes da ampola retal que fazem com que a gente tenha vontade de evacuar. Às vezes seu reto ele tá cheio de fezes ainda e você não tá conseguindo colocar para fora, tá? E eu jantando, né? Essa live não é uma live de assistir jantando. Qual a possibilidade de endometriose externa severa influenciar no funcionamento do intestino? Endometriose pode influenciar muito no intestino, porque endometriose nada mais é do que um pedaço de endométrio, que é o tecido do útero, em alguma parte do seu corpo que não é o útero. Então, se você tem endometriose no intestino, por exemplo, você sangra no intestino. Então, aí ele normalmente tem diarreia. É aquela pessoa que tem o intestino preso no pré-menstrual e durante a menstruação o intestino fica solto. A Thaís, depois falo que lembro de você quando faz cocô e você acha engraçado. Pior, tô aqui ensinando vocês sobre isso. Eu sei que vai todo mundo olhar para as fezes amanhã ou mais tarde e lembrar da minha face. Mas tá bom. Se for pra vocês evacuarem melhor, ficarem felizes. O que fazer para melhorar a sensação de não conseguir evacuar tudo? Melhorar a sua saúde intestinal. É o principal, assim. Significa que o intestino tá desbiótico. Então, começar pela alimentação, né, gente? A alimentação a gente começa com o quê, né? A gente começa tirando o leite e os seus derivados. Começa com o glúten. A gente vai tirar o glúten, a gente vai tirar o leite e os derivados, a gente vai tirar o açúcar, os industrializados. Ah, Marcela, mas eu nunca vou poder comer? De rotina, de primeiro momento, não. De rotina também não. Aí depois que o intestino já tá mais equilibrado, aí a gente vai voltando à introdução desses alimentos, né? Mas de forma eventual, ninguém tem que comer açúcar todos os dias, com frequência. Existem pessoas que têm sintomas com alguns derivados do leite. Existem pessoas que não têm sintomas, tá? Então, a gente vai voltar aos poucos, entendeu? A gente vai voltar gradativamente. No caso de quem tem as fezes mais líquidas, a gente tem que segurar a ingesta de fibras que não são, que são insolúveis, né? Que a gente não consegue absorver. Tem que ficar de olho na quantidade de água que tá ingerindo. E mais que tudo, observar se a gente não precisa repor ali microbiota, glutamina, probióticos, se a gente não precisa fazer nenhum desses tipos de reposição aí pra gente melhorar essa saúde intestinal. Certo? Então é isso, gente. Nossa, a live voou. Olha só, nem vi passando. E aí é o seguinte, gente. Pra quem tá aqui no meu Instagram, sempre comigo, presente, o pessoal tem sempre me mandado pedindo para eu abrir novas turmas do meu curso do Você no Peso Ideal. Então hoje a gente vai fazer 2 coisas. Uma das coisas que a gente vai fazer é liberar um e-book que a gente está fazendo de fazer as pazes do intestino. Então, quando você vai lá no linkzinho em azul, tem lá o e-book gratuito de como emagrecer fazendo as pazes com o seu intestino. Você clica lá no linkzinho em azul, faz as pazes com o intestino, baixa lá para você poder baixar esse e-book, que ele é gratuito, e aí eu te falo, é um resumão dessa aula nossa pra gente poder entender melhor. Quem quer entender mais profundo, e eu vejo que vocês, né, vivem me perguntando sobre o curso, muita gente me pediu para abrir vagas, para vocês terem uma ideia, o curso tem 2 módulos só sobre saúde intestinal. Então, quem é minha aluna aí sabe, pode comentar aí que várias são, que eu já vi aqui o roxinho. No curso a gente fala exatamente sobre isso, eu te ensino como ler, como ver seu intestino, como tratar, como melhorar. Né? Então, o meu curso é o método Você no Peso Ideal, onde eu te mostro como sua saúde pode mudar e guiar toda a sua vida. Então, desde a sua
alimentação, ao seu sono, à saúde do seu intestino. Então a gente tem treinos, a gente tem módulos extras de meditação, a gente tem e-books com receitas. São 7 e-books com receitas diferentes. Tem um e-book muito legal, que é receitas pra você fazer com ovo, que vocês vivem reclamando que não quer comer ovo. Então a gente tem esse e-book aí que fala sobre isso. Então eu abri uma edição extra aí, a gente vai deixar aí por poucos dias, eu acredito que poucos dias dessa semana, porque é uma edição extra mesmo, né? Não fiz nem evento de lançamento, divulgação, nada disso. Estou lançando aqui junto com o meu e-book. Então o curso está disponível. Quem tem o nomezinho lá, que já deixou o nome na lista de espera, vai receber um super presente amanhã no seu e-mail, tá? Então, quem quiser, quem não tiver com o nome na lista de espera, já pode ir lá no linkzinho em azul para fazer a inscrição. Tem lá o primeiro tópico lá, Você no Peso Ideal. Quem tá na lista de espera já do curso, fica atento no e-mail, que amanhã de manhã a gente vai mandar um e-mail com um super presente para vocês. Façam a inscrição logo, são poucas horas. A gente vai ter, eu mantive uma mentoria comigo, né, pra gente tirar essas dúvidas, pra gente ver exatamente, né, isso aí que a gente precisa melhorar, fazer, o que a gente precisa fazer para poder melhorar mesmo essa sua saúde intestinal aí, tá? E a sua vida como um todo, tá? A vida como um todo vai mudar. Eu falo que o método, ele é de transformação de vida mesmo. Então, quando você clica aqui, ó, meu Instagram tá aqui, ó, é o linkzinho em azul. Você clica no link em azul, aí a gente tem, ó, aqui como estabelecer as pazes com o intestino, e que o primeiro é sobre o curso, sobre você no peso ideal. É só você clicar que tem todas as informações, tem o meu antes e depois, ó. O curso serve para quem quer tratar síndrome do intestino irritável? Sim, Gislaine, o curso serve porque você vai aprender a ter saúde com esse curso. Você vai entrar lá e você vai entender como ter a saúde como um todo mesmo, assim. Você vai ter todo o resultado que você precisa lá nele. Então, sim, faz toda a diferença. Ali tem todas as informações. São mais de 70 videoaulas. O curso é online. Você pode assistir de onde você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser. Você pode baixar e assistir. Você vai fazer uma viagem, você baixa a aula no aplicativo e pode assistir durante o voo, por exemplo, durante o trajeto de ônibus aí, porque aí você deixa assistindo offline. Você pode assistir quantas vezes você quiser, na velocidade que você quiser. Todas as aulas são ministradas por mim. Então a gente fala desde a saúde do intestino, dos pilares para você conseguir ter uma vida saudável, até toda essa evolução. Tem um módulo completo de suplementação, onde eu falo dos principais suplementos. Então, assim, é muito interessante. A gente tem um vasto conteúdo. Eu falo sobre a questão de óleos essenciais, que eu sei que vocês gostam muito de entender o que são os óleos essenciais, como que a gente pode trazer esses óleos essenciais para a nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Então, assim, é um curso extremamente vasto e extremamente engrandecedor, assim, para a sua saúde mesmo. Você vai entender exatamente tudo. Tem dicas de exercício físico? Tem umas aulas bônus de atividade física para você fazer em qualquer lugar. Então, não é só pra você fazer, não é para você fazer na academia. Você tá viajando, você liga lá e você faz a aula. Você tá num domingo na sua casa, você faz a aula. Tem um módulo de meditação que é super legal pra gente aprender, né, a controlar a ansiedade, melhorar o sono. Então, esse módulo inteiro de meditação, assim, são várias alunas ali, tem vários depoimentos de alunas que perderam 10, 15, 20 quilos depois do curso. E tem o bônus, que é a mentoria comigo. Então, a gente tem uma aula juntas, onde vocês entram pra gente tirar todas as nossas dúvidas. Então, que aí vocês conseguem tirar todas as dúvidas que vocês têm diretamente comigo. Porque às vezes fica alguma dúvida, né? Assistiu a aula e aí quer saber exatamente como, né, trabalhar. Então, isso aí faz toda a diferença. E, Ana, a live é só um pedacinho disso, né? Porque, na verdade,
O curso é algo muito mais completo, muito mais denso, muito mais vasto. Então, participar desse curso, assim, só quem vive mesmo, sabe? Depois vocês entram lá na página, vê os vídeos das nossas alunas, vocês vão ver a diferença que faz, o quanto realmente o curso faz toda a diferença para quem quer, que tá comprometido mesmo com a mudança, né? Eu falo que a gente tem uma chaminha, que se a gente acende essa chama e quer mudar, quer transformar, vocês viram aqui hoje que quando a gente quer realmente fazer acontecer, a gente consegue fazer, né? A gente consegue melhorar essa saúde intestinal aí, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, absorver melhor, melhorar o humor, melhorar a disposição, melhorar a energia, melhorar tudo e viver bem. Porque ninguém precisa ser enfesada nessa vida, não. E a base de tudo, gente, todas as nossas doenças, tudo que a gente tem começa no intestino. Um intestino saudável, ele faz muita diferença na sua saúde, na sua qualidade de vida, aonde você deseja chegar. Então, linkzinho em azul na bio, tá? O curso vai ficar aberto para quem pediu, para quem tá lá na nossa lista de espera, que tá grandinha. Tem muita gente querendo, tá lá disponível para vocês entrarem. Além disso, né? Além de estar lá disponível para quem quiser entrar, quem estiver na lista de espera vai receber um presentão amanhã. Então, ó, é oportunidade única. Não percam, não deixem de fazer inscrição, porque é assim, ó, no dia que eu fecho inscrição, eu recebo um monte de mensagem de ai, Marcela, por que você não abre de novo? E eu só resolvi abrir porque tinham muitos pedidos lá no meu direct, vocês sempre pedindo para abrir curso. Então, vou abrir, vou deixar aberto e correm, façam a inscrição no link azul na bio e não deixem de baixar também o e-book, né? Então, lá no link azul na bio tem 3 e-books gratuitos. Não deixem de baixar esses e-books gratuitos também, gente, que é uma ótima oportunidade de conhecimento, tá? A live não vai ficar salva, porque uma live dessas, vou contar pra vocês, com esse tanto de informação que a gente teve, tem nada igual não, viu? Não tem nada igual, vocês não vão conseguir isso aqui em outro lugar não. Tá bom, gente? Beijo, meus amores, tchau, 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 link azul na bio, corram lá, façam a sua inscrição, baixem o e-book e vamos que vamos. Tchau!